Vamos falar um pouquinho a respeito da imaginação, da razão e sob uma ótica talvez um pouco diferente em alguns aspectos, até para que a gente possa eh, fazer uma analogia, mas não só fazer a analogia, como também fazer algo que permita que, mesmo que você não tenha conhecimentos filosóficos, científicos, que você consiga fazer as conexões entre uma coisa e outra. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da razão e da imaginação, que são dois pontos importantes e que existem vários estudos, várias análises de vários pensadores, sejam eles filósofos, sejam eles educadores, sejam eles neurocientistas, cientistas e por aí vai. É importante a gente lembrar assim, que a razão ela tem que estar vinculada a aspectos racionais, ela tem que estar vinculada a fatos reais, algo real, palpável, essa é a razão. E nós temos a imaginação, e a imaginação ela transcende esses aspectos. E ela pode, sem a menor sombra de dúvida, vamos dizer assim, realmente a imaginação pode ajudar muitíssimo o homem num processo, no processo da própria vivência, da experiência, da existência. No entanto, nós temos que tomar muito cuidado para que essa imaginação não nos leve por descaminhos, porque imaginar aquilo que é inimaginável do ponto de vista racional é perigoso. E no nosso processo educacional, e aí é importante a gente falar que é na primeira infância, lá na primeira infância, que o indivíduo ele vai estar desenvolvendo-se, né? Então vamos só pensar o seguinte, que o crescimento assim mais rápido do nosso cérebro, por exemplo, ele acontece na nossa infância. E ele acontece na medida que nós vamos fazendo o quê? Que nós conseguimos absorver as informações externas, sejam elas quais forem, através dos nossos sentidos, sem sombra de dúvidas. Isso vai fazendo com que o nosso cérebro ele vá expandindo, não somente crescendo do ponto de vista do próprio crescimento em si, mas ele vai criando as suas conexões, ele vai trabalhando determinadas áreas. Quando você ouve alguém dizendo que existem pessoas que somente utilizam parte do cérebro, isso assim, a própria neurociência hoje ela questiona, tá? Por quê? Porque nós precisamos desenvolver, e para que nós possamos desenvolver determinados conhecimentos, por exemplo, nós temos que ter estímulos, nós temos que buscar esses conhecimentos, etc. Isso é importante, partindo desse princípio. Agora, nós não podemos esquecer que nessa primeira, vamos falar assim, nessa primeira infância, é a fase mais importante para o desenvolvimento infantil. Porém, esse desenvolvimento infantil, ele é fundamental para o nosso pleno desenvolvimento, tá? Em todas as demais fases da nossa vida. E por tudo aquilo que nós vemos, porque os pais, primeiro, os filhos não nascem com manuais de instruções, ponto 1. Os pais, normalmente, eles vão tentar transferir aquilo que eles receberam, e não necessariamente aquilo que eles receberam é o adequado, é o melhor. Eu não gosto da palavra melhor, mas talvez precisassem passar por uma certa reciclagem. E o próprio processo educacional em si, a própria escola em si, ela ainda utiliza-se de metodologias demasiadamente antigas. E, no meu ponto de vista, metodologias que serviram, tá, para que a gente não conseguisse sair da onde estamos. Calma. Sair, né, desse ponto de passividade onde o ser humano se encontra, que muitas vezes, né, ele se permite acreditar, se permite não, na verdade ele talvez até nem muitas vezes ele tenha muita dificuldade de sair disso, mas ele acredita no inacreditável, ele tolera o intolerável, ele defende o indefensável, ele aceita o inaceitável e assim por diante. E acredita em coisas inacreditáveis. Né? E isso tem a ver com a questão da imaginação. E tem a ver com o pouco estímulo e o baixo desenvolvimento em função do pouco estímulo da razão. E isso a gente assiste hoje, tá? Hoje a gente assiste na nossa sociedade de camarote, porque estamos inseridos nesse contexto, o quanto que as pessoas se levam ou se deixam ser levadas por
imaginações, né? Por mentiras, por enganos, aí nós temos aí as fake news, etc., que as pessoas não se dão trabalho, elas querem tudo mastigado, porque o próprio processo educacional não instiga, não estimula. O instigar é uma maneira de me expressar, mas não é uma coisa negativa. Mas nós temos que estimular as pessoas para que elas pensem. Nós temos que estimular as pessoas para que elas pesquisem, para que elas aprendam a pesquisar, para que elas aprendam a se libertar. Por quê? Porque a guerra do século XXI ela é puramente mental. Olha só, a guerra do século XXI, o século que nós estamos inseridos, ela é puramente mental. E essa guerra mental, ela começa muito antes, né, dela começar, vamos dizer assim. Então, os preparativos, né, para que nós estejamos prontos para enfrentar, né, as adversidades da vida, os obstáculos, ele começa ali também no nosso desenvolvimento, lá na nossa infância, né? Esse desenvolvimento natural, vamos dizer assim, mas que tem que ter alguns estímulos. Uma das coisas, eu como educador, e eu sou contra a questão, sou contra, e tenho as minhas fundamentações, as minhas bases racionais para poder questionar isso. Não estou aqui querendo dizer que eu sei mais, não é isso, mas eu acredito piamente de que é, essa questão do autoestímulo a uma imaginação totalmente imaginária, no sentido impossível, faz com que o indivíduo desenvolva ali um gatilho, vamos dizer assim, que lá na frente ele pode ser usado como uma ferramenta para a manipulação dele mesmo, né? Não que ele se manipule, porque o ser humano não consegue manipular-se a si mesmo, né? Ele consegue manipular os outros. Então vamos lá, vamos pensar assim, que quando a gente pensa, né, que nós somos influenciados pelas influências externas, sim, muito. Agora, o que nós temos que lembrar é assim, que todo esse nosso desenvolvimento, e o desenvolvimento mais importante, que na minha opinião, dentro desse contexto que nós estamos falando de imaginação, etc., nós temos que pensar em 5 capacidades cognitivas que são desenvolvidas, né, precisam ser estimuladas para que elas sejam desenvolvidas de forma adequada, isso na primeira infância. Logicamente que, segundo os estudos, aos 11 anos, né, inicia-se o desenvolvimento cognitivo. Na verdade, eu acredito que não, na minha opinião. Eu acredito que dali para frente, talvez exista a solidificação daquilo que já foi, de certa forma, trabalhado durante as fases anteriores, tá, do processo. Então, quais são as 5 capacidades cognitivas? Então, é o foco, importantíssimo, tá? Se você não tem foco, fica muito difícil, porque se você não tem foco, você não vai ter um direcionamento correto. A memória, importantíssimo, e a imaginação exerce uma influência significativa na memória, tá? Essa imaginação, se ela não estiver devidamente calibrada, ela exerce uma influência negativa ou positiva, aí vai depender da calibração dela. A percepção auditiva, a criatividade, que tem a ver com a imaginação, mas tem a ver também com a razão, e a responsabilidade social. Então, essas são as 5 capacidades cognitivas que nós precisamos desenvolver. Existem outras, mas essas são as que eu acredito que puxam todas as demais. Não só eu, como outras pessoas que estudam, que são estudiosos dessa área do conhecimento, que é a área da educação, da neurociência, afirmam isso. Agora, veja só que coisa interessante. Quando você pega, eu vou pedir para vocês, eu não consigo colocar na tela porque eu não vou ter tempo para poder fazer uma edição e colocar aqui a imagem. Mas tem uma imagem que eu acho muito legal, que é de um pintor espanhol chamado-se Francisco Goya. E essa imagem, esse quadro, né, essa pintura dele, é o Sono da Razão. E realmente, o sono da razão, ele produz monstros, e monstros tão monstruosos que eles destroem a si mesmo, né? Antes mesmo de destruir os outros. Veja só, em função disso. Então, entre 1797 e 1799,
o Goya criou, né, para o Diário de Madrid, é, 80 gravuras, né? Era a 43ª obra, não sei explicar. E essas 80 gravuras, elas compunham o satírico de Los Caprichos e em cápsula, não, Los Caprichos. E o objetivo disso realmente foi mostrar, né, de maneira criativa e muitas vezes eu acho que até de certa forma agressiva do ponto de vista visual, né, de você ver uma imagem que te choca, as loucuras, né, que a humanidade produz em função do sono da razão. E isso é fato, não adianta a gente querer negar, né? Não podemos negar aquilo que é evidente. Então, o que, que acontece? Por que, que acontece? Veja só, por que, que acontece? Por que, que na nossa sociedade nós vemos tantas loucuras, tá, que as pessoas cometem, atrocidades contra a própria, contra si mesmo, contra os outros, contra a humanidade, contra a natureza, contra tudo, né? Contra tudo e contra todos, né? Primeiro porque nós fomos criados numa sociedade onde os interesses estão acima de tudo e acima de todos. Esse é o ponto número um. Agora, nós temos que pensar o seguinte, que tudo isso acontece em função do quê? De um desengajamento ou da falta de engajamento das nossas faculdades racionais e críticas, porque no nosso processo educacional não foi nos estimulado, não foi trabalhado adequadamente, aqui eu falo agora, complementando adequadamente o desenvolvimento das nossas faculdades racionais e críticas. Mesmo porque dentro do processo educacional é mais um processo decorativo, né, onde o aluno ele aprende a decorar, mas ele não aprende a aprender. E por essa razão, ele não desenvolve uma série de outras faculdades e capacidades e habilidades e competências necessárias para quê? Para o desenvolvimento ou aprimoramento das faculdades racionais e críticas. Bem, o que, que acontece? Nós percebemos que as pessoas elas se convencem com muito pouco embasamento ou nenhum. As pessoas querem tudo mastigado. Na era que nós estamos vivendo, que dizem que é a era da autotecnologia, da tecnologia, eu digo que era que já era. Por quê? Porque dizia-se no passado que o grande problema da sociedade era a falta da informação. Está nítido e notório que a falta da informação, talvez no passado, tenha sido um problema, mas hoje ela não é mais um problema. Só que o problema é a questão de como que as pessoas lidam com as informações. Porque nem toda informação é passível de ser transformada em conhecimento. Então, volto a dizer, nem toda informação é passível de ser transformada em conhecimento. E para que você transforme uma informação em conhecimento, você precisa ter discernimento, você precisa ter, antes de mais nada, consciência, né? Você precisa ter ali um conhecimento prévio para que você possa, né? E isso é um problema. Mas vamos lá. O que nós percebemos é que as pessoas elas estão dispostas a acreditar no sentido de dar crédito aquilo que elas querem. Ou muitas vezes elas nem querem, porque elas não querem pensar, elas não querem perder tempo, muitas vezes você ouve, pensando, pesquisando, estudando. Não. Então elas aceitam, elas acreditam naquilo que as pessoas que ela gosta aceitam, ou naquilo que a pessoa que ela acredita, porque elas acreditam nas pessoas, não sei por qual razão, aí a questão do desenvolvimento que sempre houve na história da humanidade, o desenvolvimento de ídolos, que são, na verdade, condutores das massas, que servem para manobrar as massas, tá? Então, essa questão, e hoje a gente tem os ídolos, né, que são diversos, nós temos os influenciadores digitais, que são os deformadores do século XXI, e o papel dos formadores de opinião, verdadeiros formadores de opinião, vamos falar de muito tempo atrás, que eram os pensadores que realmente pensavam por si e tentavam auxiliar as pessoas a se libertarem dos grilhões da ignorância, né, que permitem que esse indivíduo seja manipulado, controlado, isso, né, infelizmente, vem se destruindo porque hoje as pessoas acreditam em coisas que são incríveis, mas incríveis do ponto de vista negativo. Bem,
É, normalmente as pessoas, em função do não desenvolvimento ou de um desenvolvimento muito parcial, na verdade imparcial, né, das faculdades mentais, eles acreditam nas coisas que estão vinculadas a crenças, a aspectos de ordem religiosa, de ordem política, né? E isso é extremamente complicado. E por eles acreditarem nisso, eles deixam de lado, né, qualquer tipo de análise que poderia realmente fazer com que ele entendesse. Então, quando a gente vê quando a gente percebe que uma sociedade, e quase todas elas estão no mesmo barco, no mesmo caminho, que os interesses estão acima de tudo e de todos, então existe um desenvolvimento muito grande, né? Ou seja, existe um trabalho muito grande para que os seres humanos não é, não estudem, não pesquisem, não se desenvolvam, não evoluam, não no sentido da evolução, porque eu não acredito em seres evoluídos, eu acredito em seres involuindo e seres em processo de evolução, mas não acredito na evolução no sentido de este indivíduo aqui é um ser, né, evoluído, mesmo porque essa questão de que quem diz que é evoluído, então está provando por A mais B que não é evoluído. Né? Quem é, não fala, e não há necessidade de você dizer aquilo que você é se você o for. Se você não for, você vai ter a necessidade de querer, né, que os outros saibam aquilo que você quer que eles acreditem. Né? Então é mais ou menos assim. Bem, se nós pensarmos no final de todas as questões, são as ideias que causam nas pessoas ideias, e não necessariamente fundamentadas ou devidamente estruturadas, que causam nas pessoas, né, ou que fazem com que as pessoas, ideias, e no sentido até ideais, tá? Às vezes tem essa questão, porque não necessariamente uma ideia vai entrar na profundidade do ideal, mas muitas vezes sim, tá? Fazem com que as pessoas se destruam e destruam as outras, né? Destruam o meio ambiente, destruam o ecossistema, que faz parte do meio ambiente, que engloba um pouco mais, e por aí vai. Então, é por causa de ideias sobre como os outros são ou devem ser, ou quem somos, ou o que nossos interesses ou direitos exigem, que faz com que os indivíduos partam para a guerra, e faz com que os oprimidos, né, que muitas vezes até têm uma certa consciência do que está acontecendo, tem uma boa consciência, vamos dizer assim, concordam com aquela questão, né, que está acontecendo, ou discordam, mas não têm força suficiente para o enfrentamento. Tá? Então, o que nós assistimos e o que acontece esse sono da razão? Né? Que as pessoas estão vivendo mundos paralelos. A tecnologia, ela tem inúmeros, assim, olha, eu não vou aqui falar mal da tecnologia, mesmo porque eu faço uso das ferramentas tecnológicas e nós estamos aqui nesse exato momento utilizando uma ferramenta para nos comunicarmos, uma ferramenta tecnológica que utiliza várias outras ferramentas que fazem parte da cadeia tecnológica. Então seria, no mínimo, né, contraditório dizer para vocês que a tecnologia é má. Não, a tecnologia ela não é nem boa nem ruim. Ela é uma instrumento, uma arma, uma ferramenta que pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Agora, nós poderíamos sim, nós enquanto sociedade, poderíamos sim, sem a menor, assim, ó, sem dúvida nenhuma, nós poderíamos utilizar a tecnologia de maneira assertiva, producente, produtiva, se nós tivéssemos mais conhecimento. Porque o que está ditando a vida do ser humano hoje são os algoritmos. E o que são os algoritmos? Os algoritmos estão, né, por trás das programações. Então,
São as pesquisas que nós fazemos, aquilo que nós buscamos e a maneira com que a tecnologia invade, né, as nossas casas, as nossas mentes. Então, quem está ditando o ritmo da humanidade atualmente, esta humanidade ao qual nós estamos inseridos, são os algoritmos. Então, quem está ditando o ritmo das nossas vidas são os algoritmos. Mas nós podemos nos defender de maneira objetiva dos algoritmos, do momento que a gente possua conhecimento, discernimento, né, as bases básicas para a gente poder saber nos defender. Né? Então, esse ponto é um ponto pacífico e que nós temos que parar para pensar, né? Sempre. E o único antídoto contra a ignorância, o ignorantismo, a imbecilização, a alienação e por aí vai, é o conhecimento. Mas é o conhecimento que o conhecimento parte de uma informação. O conhecimento parte de uma informação. Só que nem todas as informações elas são passíveis de serem transformadas em conhecimento. Quando nós ouvimos, e eu ouvi muito isso, principalmente na minha época, muitos anos atrás, quando eu estava estudando na escola, né, na escola convencional, lá nos meus idos tempos de ensino médio, principalmente acho que médio, que aí eu vou ter mais lembranças. Eu lembro que existiam aquelas bienais, feiras do livro, etc., e tinha uma campanha muito forte dizendo leia mais. E eu discordo parcialmente dessa frase. Eu acho que não é a quantidade e sim a qualidade daquilo que você lê. Então, não basta você ler mais, você tem que ler melhor. E para ler melhor, nós temos que ter o discernimento para poder discernir aquilo que estamos lendo e saber o que é bom no sentido positivo e o que não é bom no sentido negativo. Porque tem muita leitura que serve realmente para manipular, para desagregar, para alienar, para confundir, para manipular. E ponto final. Querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando. Mesmo porque hoje, para você escrever um livro, basta você ter dinheiro ou alguém que banque você. Então, muitas vezes você vai ver, eu espero que você só veja, não leia, livros que são extremamente esvaziadores da mente do homem, estão lá como os best-sellers, né? Entre os best-sellers. Então, quer dizer, será que os best-sellers são as bestas selecionadas para realmente exercer esse papel da manipulação? Será que é assim também que funciona? Né? Então, basta a gente parar um pouquinho para pensar. Voltando, então, esse sono, né, da razão, ele precisa ser combatido, e esse combate ele tem que ser um combate estratégico e é um combate que requer inteligência, requer planejamento e requer comprometimento de todos. Na verdade, não é o comprometimento seu para com a sociedade, é o seu comprometimento para com você mesmo, porque né, esse é o fundamento. O primeiro de todos os amores, vamos falar assim, é o amor próprio. E se você não é um individualismo, porque esse amor próprio ele não vai gerar o individualismo, o egoísmo, a arrogância, a prepotência ou qualquer outro tipo de sentimento correlacionado. Esse amor próprio é aquele que vai fazer com que você se conecte e reconecte-se com a sua verdadeira essência, que é essencial para a nossa existência, e também com os nossos irmãos, né? Que todos somos irmãos, né? Logicamente que alguns estão seguindo caminhos diferentes dos nossos e vamos que vamos. Mas vamos lá. Nós precisamos urgentemente agir contra esse sono da razão. Porque é através do sono da razão que estão disseminando. É como se as pessoas estivessem ávidas pelo desconhecimento, pela alienação, pela imbecilização, pela idiotização, pela banalização e afins. Então nós temos que combater a disseminação
da desinformação. Da desinformação que gera a alienação, que gera a idiotização, a imbecilização e, por consequência, a alienação. E a alienação, ela serve para que o indivíduo se deixe levar pelas correntes, pelas correntezas, ou seja, ele vai ser manipulado. Então a manipulação, ela depende da desinformação, mas antes de mais nada, ela depende da alienação do indivíduo. Então perceba que as coisas, elas são um pouco mais profundas do que as pessoas querem, imaginar, tá? E o antídoto para isso realmente é aquilo que a gente chama de despertar filosófico. E o que é a filosofia? O amor ao conhecimento. E esse amor ao conhecimento, ele requer um nível de comprometimento muito grande, mas as pessoas estão totalmente descomprometidas, para consigo mesmas, elas estão comprometidas com algo que, sinceramente, dificilmente nós conseguiríamos explicar através de palavras, basta que a gente olhe, para a nossa sociedade, o quanto que as pessoas estão desconectadas, da própria realidade e ávidas, por tudo aquilo que não é bom, não é positivo. Então, quando a gente trabalha dentro, por isso que eu falo que basta que você que gosta, você que não necessariamente é um estudante da área de educação, ou que é um cientista da área de educação ou áreas correlatas, quando você estuda muito a fundo a educação, você vai analisar os grandes estudiosos, os grandes educadores, você vai se deparar com algumas coisas interessantes, principalmente aqui no Brasil, em função de que o Brasil, preste atenção, isso é uma coisa simples, o Brasil produziu durante muitos anos, até o começo da década de 60, grandes pensadores que pensavam por si. Até a década de 60, o Brasil produziu grandes pensadores que pensavam por si. Após a década de 60, determinado período, e aí eu vou dizer o ano, que é após 64, dali para frente, o Brasil parou de produzir. Aí entrou numa escala de produção, uma escala de produção padronizada, ou seja, somente são divulgados, somente são divulgados, eu digo de forma integral, intencional, na verdade, aquilo que interessa aqueles que estão comandando, ou verdade, desgovernando a nação. E aqui eu não falo dos políticos, eu falo de quem está por trás do jogo político, tá? Porque o jogo político é uma partida, e os interesses estão por trás disso. E aí o que acontece? Então não é que não existam grandes pensadores no Brasil, não, logicamente que existem, mas infelizmente muitos que até, na verdade, eu concordo que são pessoas extremamente hábeis e muitos são inteligentes, outros somente hábeis, somente desenvolveram a capacidade de decorar as coisas, mas não têm profundidade. Muitos, não estou dizendo todos. E isso é uma crítica não contra a pessoa em si, mas sim com relação à parte técnica, tá? E não é contra as pessoas. E elas se venderam. Assim como, lá no começo, lá na Grécia, nós temos lá os sofistas, que eles eram pagos para manipular as pessoas, para dizer aquilo que os poderosos queriam que fosse transferido para a população. Então é mais ou menos isso. E depois da década de 60, assim, a desvalorização daqueles que estudam, então aí houve o quê? A questão da supervalorização de algumas profissões, de algumas áreas, etc., supervalorização dessas áreas e aquelas áreas que deveriam ser valorizadas, não no aspecto financeiro, mas também, logicamente, que seria o mais interessante para que houvessem estímulos para que outras pessoas buscassem esse caminho, assim como nós temos milhares, por exemplo, de jovens querendo se tornar YouTube, nada contra, youtubers, jogadores de futebol, MCs,
cantores, que mais? E afins, nós poderíamos, se nós tivéssemos os grandes pensadores, os grandes estimuladores, né, pensadores estimuladores, nós realmente poderíamos ter, né, pessoas, indivíduos buscando isso. E é o que nós, assim, principalmente quem está vivendo, convivendo com a realidade da educação, da sala de aula, que aí está a realidade da educação brasileira e não está na fala daquele que está criando os programas ou está por trás dos bastidores, sentado nas suas cadeiras. Não, esse é um grande desconhecedor, né, da realidade. Né? Às vezes nem é um desconhecedor, às vezes ele conhece bem a realidade, mas ele nega a realidade por questões de interesse que estão acima de tudo e de todos. Mas a realidade é essa. Nós temos ali dentro da escola alunos que não estão dispostos a aprender, uma porque acreditam que não são capazes de aprender, e outra porque eles mesmos dizem que eles não querem, né, ser determinada coisa porque não é valorizada pela sociedade. Então, olha como é que fica difícil, né, você convencer alguém. E eu não acredito no convencimento, porque a própria palavra, você pegar o convencimento tem prazo de validade. Convencimento tem prazo de validade. O conhecimento também tem, porque o conhecimento ele também ele acaba muitas vezes recebendo. Às vezes ele cai, aquele conhecimento que nós tínhamos caiu porque veio um novo conhecimento e provou por A mais B, aí com todos os alicerces científicos, etc., ou não necessariamente, com que ele seja substituído. Agora, o convencimento é muito raso e as pessoas realmente não estão dispostas a parar para pensar. Tudo, né, nas relações líquidas, né, como Bauman diz muito bem, acertadamente, mas essa questão da liquidez, né, que o ser humano está se liquidando, e quando a gente pega alienação, e se você pegar a definição de alienação, juridicamente falando, é quando você se aliena e dá o direito ao outro, né, muitas vezes de utilizar, e, enfim, que ainda você receba, e as pessoas se alienam e não ganham nada com essa alienação. Tá? Na verdade, elas somente perdem a oportunidade de viver a vida de verdade, na realidade. Então, é só para a gente entender. Voltando, que quando a gente trabalha os processos educacionais de maneira assertiva, correta, nós não vou dizer que é uma condição sine qua non, mas há, há a necessidade de desenvolver no indivíduo, né, o pensamento crítico. Lógico, quando você se torna um estudante, por exemplo, de filosofia, você vai ter que ter ali desenvolver o rigor, né? O rigor no sentido da filosofia, que é você não se permitir, né, alienar-se sem antes analisar, e não deve se permitir alienar-se, né? Nós não podemos estar alienados, mas nós temos que estar sempre buscando, sempre questionando. E me parece que na sociedade ao qual nós estamos inseridos, me parece por A mais B, né? Por fatos, contra fatos não há argumentos, que nós realmente chegamos num ponto onde a sociedade ela abomina o senso crítico das pessoas. É algo. Como é que você vai criticar algo se você não tem senso crítico, se você não desenvolveu a capacidade da criticidade? Então, o que você vai fazer? Então, é uma verborréia total, né, que a gente vê. Eu digo que, vou usar um termo chulo, mas é um termo que define bem, porque a verborréia, acho que dá para entender muito bem de onde vem a origem da palavra. Né? Então, é a diarreia, verbo, palavras, então é a verborréia. E aí nós temos a defecação oral. E as pessoas, né, quem tem, assim, da onde vem, né, tudo, a fala, né, o pensamento antecede a fala, e o pensamento está processado aqui. Então, se você tem uma verborréia ou uma defecação oral, você está excretando aquilo que você tem na sua cabeça, e aquilo que a gente excreta, né, bem, não precisa nem dizer, acho que ficou claro, né, para bom entendedor, meia palavra basta, ponto, como é que é? Pingo é letra, sei lá agora qual era o termo, esqueci, mas era um termo usado antigamente. Mas vamos lá.
Quando você faz o uso da razão, quando você desenvolveu a sua capacidade, né, a sua criticidade, a sua capacidade crítica, e você realmente está comprometido com você mesmo, é muito menos provável que você seja enganado, manipulado ou liderado, porque aí também vem, liderado por pessoas que intencionalmente malformam, deformam os nossos pensamentos. Então, é, essa defesa da reflexão filosófica crítica, ela pode, com certeza absoluta, sem sombra de dúvida, ser combinada com o lema, né? Porque o Francisco Goya, o pintor espanhol, ele tinha ele colocou um lema nessa gravura, né? Nessa pintura dele, chamada de O Sono da Razão, que diz assim: olha só que interessante, prestem atenção na profundidade das palavras, na significância, né, dessa frase, na verdade, dessa frase curta, mas que ela é extremamente assertiva. Tá? Então, a imaginação abandonada pela razão produz monstros impossíveis, eu digo impensáveis, né? Impensados. Unida a ela é a mãe das artes e a fonte de suas maravilhas. Veja só. Então, olha que coisa interessante. O que o Goya diz nessa imagem, que infelizmente eu não tenho tempo para poder editar, senão eu colocaria aqui, mas pesquisem, tá no Google, O Sono da Razão, Goya, Goya é com Y, você vai ver essa gravura dele, é muito interessante. O que ele está dizendo é o seguinte, olha só. A imaginação abandonada pela razão produz monstros impossíveis, inimagináveis, né? Impensáveis, impensados. Mas quando a imaginação ela está unida, atrelada, né, à razão, ela é a mãe das artes e a fonte das suas maravilhas. Porque realmente a imaginação, quando quando ela tem um equilíbrio, ela realmente é extremamente positiva. Nós falamos, a sociedade, infelizmente, porque como nós vivemos numa sociedade extremamente manipuladora, onde os interesses estão acima de tudo e de todos, onde a medicalização, né, os processos são muito interessantes, as indústrias, né, realmente elas trabalham para, não estou dizendo todas e não estou dizendo sobre todas as circunstâncias, mas muitas indústrias trabalham exatamente para poder oferecer aquilo que elas mesmas induzem dentro, a própria sociedade induz dentro dos seus processos, tá? Os processos indutórios que a sociedade produz. Criando o problema para depois oferecer uma solução, criando uma doença, depois oferecendo um paliativo, um remediativo que não resolve, cobre um santo e descobre outro, modo de dizer. Então, nós vivemos isso, e isso é nítido e notório. Basta você analisar, e eu falo assim, a indústria do medicamento, eu não tenho nada contra, tá? Não tenho absolutamente nada contra os médicos, contra a indústria farmacêutica, absolutamente nada contra. Eu só penso que, se nós analisarmos racionalmente o crescimento da nossa sociedade populacional, dos últimos 5 anos, por exemplo, estou dando 5 anos só para título de curiosidade, não estou aqui querendo fazer nenhuma vinculação a nada, tá? Mas, como tudo aquilo que a gente fala sempre vai vir ali um ataque, então eu peço para que as pessoas ataquem com argumentos racionais. Mas se você não tiver a capacidade, né, de utilizar os argumentos racionais, seja você mesmo. Mas saiba que quando nós temos eu falo que a convicção também não é uma coisa positiva, mas quando nós temos alicerces e argumentos racionais que embasam as nossas falas, as nossas decisões, isso nos garante internamente, né? Porque o juízo alheio, para mim, ele não tem grande valia do momento que eu não estou fazendo nada de errado, né? Então, os ataques indevidos, né, como da mesma forma que o pagamento indevido ele tem que ser ressarcido
em dobro, o ataque indevido, né, ele tem que ser é o silêncio dobrado, né? Então eu acho que a gente tem que ter consciência da consciência e consciência daquilo que fazemos para que nós não venhamos a colher frutos ruins, né? Porque nós semeamos. Então é só isso. Mas o que eu queria dizer é assim, a quantidade de farmácias, de estabelecimentos comerciais, nada contra o farmacêutico, nada contra nada, mas é incompatível, proporcionalmente falando, ao crescimento populacional. Então, essa indústria, e é muito caro você manter um estabelecimento comercial, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar água, você tem que pagar luz, você tem que pagar condomínio se estiver num local onde existe condomínio, se estiver dentro de um shopping você tem que pagar luva, você tem que pagar uma série de coisas, são custos e mais custos, e cresceu de uma maneira absurda, né? Então será que essa sociedade adoecedora, ela tem sustentabilidade? Será que se todas as pessoas tivessem consciência, que a consciência pode salvá-los, ou pelo menos proteger eles deles mesmos? Porque o pior de todos os inimigos do homem é o próprio homem. E o pior dos nossos inimigos somos nós mesmos, né? Enquanto homens que somos, estamos nos autodestruindo. Antes de você destruir alguém, você se autodestruiu ou você está se autodestruindo, tá? Então, quando a gente tem consciência do quanto determinados alimentos não são positivos para nós, determinados comportamentos, determinados pensamentos, determinados ambientes, o que a gente vai fazer? A gente não vai, né, consumir, a gente não vai frequentar. E uma das molas mestras do consumismo é consuma para ser consumido, consuma-se para ser consumido, ou seja, consuma consumindo-se para que você possa ser consumido, aceito. Então, isso é óbvio. Então, e não estou aqui fazendo e falando, não, então você é contra dinheiro, porque sempre as pessoas vão pelos extremismos, aí vai falar que eu sou de determinado partido ou possuo determinada ideologia, e para mim, quem anda de lado é caranguejo, a gente tem que andar para frente. O equilíbrio, né, é o caminho do meio. Então, se nós ficarmos em cima, né, assim, e o caminho do meio não é em cima do muro, é o caminho do meio. Né? Quem anda para os lados é caranguejo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e os pontos extremos, eles exterminam, né, as faculdades mentais do homem também. Então, nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado com aquilo que a gente pensa. E a questão, que aí eu falo da razão, da imaginação, primeiro, a nossa imaginação, ela foi, e da mesma forma que nós somos induzidos e conduzidos, o processo educacional, tudo aquilo que a sociedade nos oferece, tá? Principalmente na nossa primeira infância, que é a fase mais importante da vida do homem. É a mais importante porque ela vai servir de base, de alicerce. Qual é a parte mais importante de um prédio? São os alicerces, a estrutura. Senão, não adianta você fazer uma beleza arquitetônica maravilhosa, você construir um prédio de 200 andares, né, no melhor lugar da cidade, se você não trabalhou adequadamente os alicerces. Ele vai cair, ele vai ruir. E tudo aquilo que você investiu vai ser perdido. Então, só que essa educação lá infantil, ela não é levada tão a sério. Não, na verdade, no Brasil a educação nunca foi levada a sério em nenhuma fase, né? Mas existem momentos da educação onde existe um fator que pode fazer a diferença, que é o comprometimento do próprio aluno, do próprio indivíduo. Então, porque quem faz a escola não é a escola por si só, mas sim o aluno, porque ele pode, né, estudar mais, ele pode pesquisar mais, então esse autocomprometimento pode realmente fazer a diferença. Mas como que uma criança na sua primeira fase, lá na fase da infância, como é que ela vai ter comprometimento se ela não tem referências, não tem nada, não tem parâmetros? Então, ela está ali sendo, vamos falar assim, preparada pelos educadores, pela sociedade, pelos pais, né, para enfrentar o mundo. E o que a gente assiste hoje? Né? Os pais poupando os filhos, muitas vezes, aqui eu estou indo além até da educação da escola, mas os pais poupando os filhos, né? Ou seja,
pais que tiveram que sofrer, né, sofrer no processo, né, no processo educacional, porque não há, né, crescimento sem o envolvimento, não há desenvolvimento não há progresso sem processo. Então aí os pais poupam os filhos achando que aquilo que eles estão fazendo é uma maravilha. Aí você está criando um filho incapaz de se defender. E defender não significa atacar. Defender significa você lutar por aquilo que você quer, né, sem prejudicar o outro. Então os pais mesmos estão poupando os filhos, mas quando você poupa, filho não é igual poupança. Filho não é igual poupança, que você, quanto mais você poupa, mais você tem e mais possibilidades de ganhos você tem, ainda que os valores são baixos da, da, da poupança, mas o que eu quero dizer não estou querendo fazer uma comparação aqui financeira, senão as pessoas também vão falar que eu estou fazendo uma comparação financeira, a gente não, né, tem que justificar aquilo que a gente está falando, é como se estivéssemos pisando em ovos pelo desconhecimento das pessoas, ou pela necessidade de atacar as pessoas sem bases racionais, sem bases lógicas, e é ilógico, né? E, o ponto é esse, não adianta, porque se você poupá-los lá na frente, vai sair caro, porque eles vão ser dependentes, né? Como se fossem parasitas. Então, hoje dependem de você, pai e mãe, amanhã, na ausência de vocês, eles vão depender de alguém. Então, a coisa mais importante, na minha opinião, no meu ponto de vista, é que os pais preparem os filhos para o mundo real, para que os filhos possam, né, se desenvolver as capacidades, as competências e as habilidades. Aqui eu não estou falando de nada disso. Então, a educação deveria humanizar o homem. A educação, desde lá da primeira infância, ao invés de você criar, né, aqueles personagens, ó, é tranquilo, só que isso daqui, logicamente, que quando você fala isso, vai ter uma legião de pessoas dizendo que vão querer mostrar os benefícios, mas eu falo, vamos falar sobre os malefícios. Ah, mas não tem nada que prove. Poxa vida, não tem nada que prove? Como que não tem? Olha para a sociedade, as pessoas acreditando em coisas que são inacreditáveis. Então, existe uma síndrome, que é muito pouco falada, que é a síndrome da, da, da imaginação acelerada. E não, esse não é o termo técnico, mas esse é o termo que também é encontrado. Pesquisa no Google para você encontrar. E essa imaginação acelerada, descontrolada, faz com que o indivíduo crie seus mundos paralelos e não consiga viver a realidade. É o que a gente vê. As pessoas não querem aceitar a realidade e querem que a realidade se transforme na irrealidade imaginária delas e ponto final. Então, porque eu não acredito, tem que ser assim, e acreditam. Né? Muitas acreditam, e esse mundo paralelo, isso faz parte, né, de inúmeros outros processos, aí que eu não vou falar aqui o termo, senão se eu falar que é uma questão esquizofrênica, se eu falar que tem correlação com outros aspectos, as pessoas vão criar barreiras, mas, poxa vida, esse mundo paralelo, né, aí nós temos a dissociação cognitiva, temos uma série de questões, mas vamos voltar aqui ao ponto da imaginação, que é o que nós estamos falando. Então imagina o seguinte, você lá na fase mais importante do indivíduo, na fase de formação, e eu não estou aqui querendo fazer uma doutrinação, porque doutrinação para mim não é uma coisa legal, nós temos que fazer com que as pessoas aprendam por si, aprendam a pensar em si, a pensar por si, pensar em si também, mas pensar por si é o primeiro, né? Que elas sejam capazes. E se nós não dermos a elas as ferramentas para elas desenvolverem, para que elas se desenvolvam, puxa vida, ferrou. E a principal ferramenta para que as pessoas se desenvolvam é o conhecimento. Então nós podemos usar dentro de uma simplicidade, porque logicamente que uma criança lá na primeira fase você tem que usar artifícios, mas você tem que tomar cuidado para não esticar tanto o elástico e criar uma imaginação imaginária e no sentido negativo tão, tão distante da realidade. Tá? Então a formiga que fala, o cachorro que fala, o gato que fala, o elefante que voa, o rato, a tartaruga que luta. E tudo isso, querendo ou não querendo, influencia e vai influenciar na vida do ser humano lá na frente.
uma que com o passar dos anos, ele vai se decepcionando com aquilo que... Ele vai pegando, muitas vezes, até trauma daquilo que foi ensinado para ele. Então a educação mentiu para ele. E sem contar que os nossos livros, principalmente de história, eles mentem mais do que falam a verdade, principalmente a respeito da história deste país que nós vivemos. Tá? Totalmente manipulado a bel prazer, né, dos poderes paralelos que mandam mais do que qualquer outra coisa. Então, tudo isso é muito ruim. Tudo isso é muito ruim. Né? Porque diz, conheça a verdade vos libertará. Mas a verdade baseada nos fatos. As verdades baseadas nos processos racionais. Ou seja, que seja possível você pegar uma circunstância, analisar ela do ponto de vista objetivo, através dos processos de ordem racional, etc., e você consiga ali identificar, aí ok. Agora, que verdade é essa? Uma verdade falseada? É uma verdade criada em laboratório, que na verdade são nos porões, né, que são criadas para poder controlar as massas? Então, essa imaginação desenfreada, que eu vou usar o termo desenfreada, ela é complicada. Da mesma forma, sabe aquela teoria do pensamento acelerado? Eu falo assim, a teoria do pensamento acelerado, ela é interessante. Mas quando você tem somente o pensamento acelerado, você consegue, né? É como se você estivesse com um carro, a analogia que eu faço, você está numa estrada, você está correndo muito. Mas ainda você tem, de certa forma, um certo, entre aspas, controle da situação. Está acelerado, está conturbado, mas está aqui. Agora nós já vivemos e passamos por uma fase, na minha opinião, e aqui agora eu falo como estudioso da área do comportamento e das neurociências, da neurociência, é que o pensamento do ser humano já passou da fase acelerada para uma fase desgovernada. Ou seja, o desgoverno, né, o nosso desgoverno dos nossos pensamentos, eles geram todas as consequências que nós estamos assistindo na sociedade. Ou quase todas. As pessoas entregam o governo dos seus próprios pensamentos, do controle dos seus próprios pensamentos, para pessoas que elas idealizam, idolatram. Porque foi dito a elas precisam, a necessidade das pessoas pertencerem a algo, a necessidade das pessoas, essa necessidade do pertencimento faz com que as pessoas se despertençam. Essa necessidade das pessoas pertencerem a tribos, né, a grupos, é algo que realmente é extremamente prejudicial. Porque elas sacrificam-se, né, para se tornarem aquilo que elas não são. Então, lá no templo de Delfos, estava lá, conheça a ti mesmo, e conhecerás o mundo, e etc. E é a mesma coisa. E tem eu sempre falo dele, se vocês me acompanham, se vocês já assistiram algum dos meus vídeos, muitas vezes eu sou repetitivo em alguns pontos, porque são pontos cruciais, são chaves, são pontos chaves. E esse aqui é um. Então, Píndaro também um grande filósofo, diz uma frase que se quem tu és sendo, ou seja quem você é sendo você mesmo. Agora, será que você sabe quem você é para você mesmo? Ponto 1. Será que aquilo que você pensa, realmente você pensa porque você está pensando nisso, ou pensou para pensar nisso, ou você está sendo levado por alguém ou por algo? Então, a desconstrução das narrativas, vamos colocar como termo narrativa, das narrativas irreais, irracionais, não gosto do termo irracional nesse sentido, mas vamos lá, essas narrativas, elas não têm embasamento nenhum lógico, racional, elas são totalmente falíveis, tá? Elas são totalmente fora da realidade total. Então, nós realmente paramos para pensar e para repensar, ou nós estamos fadados a seguir nesse despencamento, né, nessa decaída, onde nós assistimos
no passado, logicamente, que sempre tivemos problemas, a sociedade sempre teve problemas, a humanidade, né? Não vou dizer nem a sociedade, eu acho que nós podemos ir além. Mas, contudo, entretanto, existiram momentos onde a sociedade conseguiu evoluir um pouco em alguns aspectos, não muito, mas conseguiu evoluir muito mais. E o que nós estamos assistindo nos últimos tempos é realmente uma decadência em todos os aspectos. E toda vez que, por exemplo, se você toca num assunto, então eu vou chegar assim e falar assim, ó, as nossas crises, antes de mais nada, elas são civilizatória, ética e moral. E aí quando você usa esses termos, muitas pessoas conhecem somente a rasidão deles, não conhecem a profundidade e a significância e as teorias que estão por trás de cada um desses termos. Então, você não pode refutar algo sólido com algo não sólido. O que nós temos que aprender é a aprender. O que nós temos que aprender é a desaprender. O que nós temos que aprender é a pensar. Nós precisamos aprender a processar aquilo que nós estamos pensando, a processar aquilo que nós estamos ouvindo, vendo, sentindo, para que nós possamos verdadeiramente transformar essas informações que nos acercam em conhecimento. Para que depois a gente transforme todo esse conhecimento, consequentemente, o acúmulo do conhecimento, ele vai se transformar numa sabedoria. Isso não vai te fazer melhor do que ninguém, mas vai te fazer, né, vai te permitir, ou vai permitir com que você não caia nos encantos, né, tão desencantados. Então, os contos de fadas, ai, mas tem uma simbologia por trás do conto, porque isso. Tá, mas o inconsciente do indivíduo, primeiro, o inconsciente coletivo, ele é coletivo e serve como regra e parâmetro para tudo? Não. Ponto 1. 2. Mas então nós vamos viver uma sociedade? Não. Nós podemos fazer uso de todas as coisas, mas nós não podemos fazer uso de criar ferramentas que eu falo, são os ovos da serpente que você está colocando dentro da mente das pessoas. Então aqui, ó, lá na educação, eu privo aqueles indivíduos de uma educação que realmente dê a eles a condição, né, ou permita que eles sejam eles mesmos. Aqui eu estou falando de maneira integral e íntegra, falando do íntegro também, né, a integralidade e a integridade do homem, humanizando os processos, porque para mim um processo desse que mente, que engana, ele é desumanizador. Né? Ou nós paramos para repensar, né, a respeito disso, porque quando você pega os trabalhos, e eu estou falando de novo dos filósofos porque nós temos que seguir bons exemplos. Mas a sociedade mudou, concordo. Mas a mente do homem é a mesma. A mente em si, inicialmente, é a mesma, com algumas diferenças em função de alguns aspectos, mas ela continua sendo a mesma. Então, em determinadas sociedades, onde você tinha os filósofos, onde eles trabalhavam os aspectos, né, o desenvolvimento exatamente da razão, a razão para a criticidade para a razão e assim por diante, não só, né, esse pensamento. E existem vários termos depois que eu poderia estar aqui trabalhando para que nós pudéssemos compreender melhor quais são as ferramentas, os meios. Aqui eu estou dando somente pinceladas e de maneira muito muito simplista, de certa forma, para que você entenda que nós somos escravos daquilo que pensamos. E nem tudo que nós pensamos para pensar, e nem tudo que nós pensamos pensando por nós. Então, quer dizer, há um processo, não, existem inúmeros processos que fazem com que o ser humano não chegue a esse ponto de ser capaz de pensar por si mesmo. Existem
hoje, principalmente com alguns sofistas que a sociedade denomina. Tem vários tipos de sofista, mas existe um deles que é muito interessante, que são aqueles que usa até um termo legal, é o treinador, né? Treinador de mente, né? Um termo, eu estou falando em português, mas o termo correto é coach, que eles têm uma formação do tipo me engana que eu gosto, até internacional, né? O camarada ali, ele tem lá uma chancela internacional e que na verdade não internacionaliza ninguém, e se você, né, e muitas vezes esse cara que tem a chancela internacional, ele sequer fala o idioma ao qual ele tem a chancela. Então é bem difícil, né, se aprender um curso internacional se você mesmo não. Mas enfim, eu não estou aqui julgando, mas somente aqui apontando pontos que devem ser apontados. Então ele transporta, esse sistema, né, é como se você estivesse numa cocheira mesmo, e está te ensinando a dar a patada e passar por cima de tudo e de todos e acreditar em você acima de tudo e de todos também e acabou. E vamos ganhar. E a vida, ela vai muito além disso. Isso não é um processo que humaniza, isso é um processo que desumaniza, isso é um processo de manipulação, isso é um processo de alienação, e é isso que as pessoas querem. Aí fala muito, mas é inteligência emocional. Inteligência emocional é muito mais complexo do que o que muitas vezes a gente ouve falar. E a inteligência emocional, ela tem que ser trabalhada lá atrás. Ah, tudo bem, agora, então, na fase adulta, eu consigo aprender alguma coisa, eu consigo desenvolver a minha inteligência emocional? Sim, consegue, desde que você tenha desenvolvido a sua inteligência intelectual de maneira adequada, desde que você culmine com, ou seja, trabalhe conjuntamente a sua inteligência espiritual que não tem a ver com aspectos religiosos, se você realmente buscar a humanização, porque tudo aquilo que te desumaniza te afasta da tua essência, e tudo aquilo que te afasta da tua essência e te desumaniza te prejudica. Mas cedo ou mais tarde, isso vai, né, causar problemas para você. Querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, e aí não é problema assim, eu não peço para que você acredite no que eu estou dizendo. Em nenhum momento aqui eu pedi. Em nenhum momento eu pedi para que vocês aceitem o que eu estou dizendo também. Fiquem à vontade, estudem, procurem, pesquisem. Parece petulância da minha parte, arrogância, prepotência, mas não. É a realidade. Eu sou realista, eu não sou uma pessoa pretensiosa, mas eu gostaria que todas as pessoas pudessem realmente fazer uso das faculdades mentais que elas possuem. Mas para que você possa fazer uso dessas faculdades, você precisa aprimorar, desenvolver ou aprimorar, ou as duas coisas, desenvolver e aprimorar elas. Senão você não vai ter como. E o que a gente vê são pessoas fugindo delas mesmas, fugindo da verdade, fugindo da realidade e sem rumo e sem direção, né? Estão desgovernadas. Entregaram o governo da vida delas para sei lá o quê, sei lá para quem. E por isso que elas acreditam no que é inacreditável, aceitam o inaceitável, toleram o intolerável e defendem o indefensável com unhas e dentes. Aí eu digo com presas e garras. Porque aí o ser humano, quando ele se desumaniza, aquilo que Goya fala, né? Ele é capaz de fazer tudo. Né? Ele é capaz de se destruir. Antes de destruir o outro, ele se destrói. Ou muitas vezes ele se destrói para destruir o outro. Olha que coisa. Então, quer dizer, será que a nossa educação ela precisa seguir sendo da forma com que ela é? Será que nós não poderíamos trazer aqui os exemplos dos países que realmente investiram numa educação que não eduque no sentido é, restrito da palavra, mas no sentido amplo da palavra? E quando é muito interessante, né? Porque agora que nós estamos com um ministro, eu não sei qual é a área, porque eu estou meio por fora, o Paulo Freire, né? Que é ministro, e um absurdo, absurdo. E nós estamos com ele lá, com o ministro, e ele defende, né? Defende a pedagogia do oprimido, a pedagogia da esperança. E são coisas terríveis. Esse homem fez muito mal e vai seguir fazendo mal para a educação, né? E as pessoas que falam isso, primeiro, que eu não sou um produtor de fake news, mas às vezes é necessário a gente esticar minimamente o elástico, controlado, né? E dizer que as pessoas falam muito daquilo que elas desconhecem.
E, e nós não podemos esquecer, isso é história, entre 1500 e 1501 ou 1502, eu não sei exatamente, e não veio ao caso também o ano, porque faz muito tempo, ninguém estava lá, né, para poder, pelo menos os que estão presentes hoje aqui, não estavam lá. O Pero Escaminha colocou numa carta que chamou o Brasil, na verdade, antes de chamar Brasil, passou por vários nomes, e um deles era a terra dos papagaios. E o papagaio é um animal que ele reproduz sons. Ele não fala, porque ele não tem o processo da fala. Ele não pensa para falar. Ele repete aquilo que ele ouve. E como o pensamento antecede a fala, nós temos que desenvolver as capacidades de pensar, do pensamento, as cognições. Porque essas cognições, elas dão ignições, né, no nosso corpo, elas geram ignição como se fosse o carro, não tem como você sair com o carro sem ligar. Até tem, né, empurrando, mas dá trabalho, né? E o que a gente vê são pessoas empurrando, né? Empurrando as outras para o abismo. E essas pessoas, elas, hoje, boa parte das pessoas até se vestem, né, de acordo a caráter como os papagaios e repetem as coisas sem saber aquilo que estão repetindo. Ou seja, elas estão disseminando aquilo que foi disseminado e não param sequer para pensar. Ah, elas não conseguem pensar. Bem, eu não penso assim. Acredito que existem pessoas com mais facilidade e outras com menos facilidade, maior facilidade e menor facilidade. Mas todos nós somos capazes de aprender. Todos nós somos capazes, se estivermos dispostos, logicamente, porque tem que sair da zona de conforto, tem que entrar numa zona de confronto, que não é uma zona de confronto física, de combate, de violência física. Ela é aqui. Muitas vezes a violência aqui é maior do que a física para algumas pessoas que elas, né, se sentem piores do que se elas estivessem agindo, né, fisicamente. Mas, independentemente de qualquer coisa, o ponto mais importante, senhoras e senhores, é que nós temos que, antes de falar, antes de reproduzir, antes de repetir as coisas, nós temos que estudar. Para que nós não passemos vergonha falando coisas que não têm sentido, que não tem embasamento, que, enfim, nós temos. Até hoje nós temos pessoas na nossa sociedade século XXI com acesso, não vou falar que é irrestrito ou ilimitado, mas com muito mais acesso, talvez seja a era de mais acesso, o acesso à informação, às informações e com custo baixo, né, comparado ao passado, e ainda hoje tem pessoas que acreditam, por exemplo, que se você tomar uma vacina, você vai se transformar num jacaré. E parece brincadeira, mas não é brincadeira, é sério. E, e isso, infelizmente, é uma disseminação, e essa disseminação do ódio, né, da virulência que a violência, né, ela produz e traz consigo, e isso realmente está destruindo toda e qualquer possibilidade da humanidade se reconectar com ela mesma. Mas o que nós podemos fazer? O que eu gostaria de deixar nesse vídeo que nós falamos sobre a razão e sobre a emoção? Faça a sua parte, não cobre o outro. Não queira que o outro pense igual você pensa, porque isso seria uma doutrinação, uma manipulação. Mas aprenda a pensar. Leia mais, mas leia melhor. Não, leia mais. Sim, leia, mas leia conteúdos melhores. Então, assim, leia melhor e leia mais conteúdos bons conteúdos. Eu acho que esse é o ponto importante. É a leitura. A leitura, ela realmente, ela não, nem todas as pessoas aturam a leitura. Eu sei que às vezes a pessoa não tem condições de ler, mas hoje nós temos inúmeros audiobooks acessíveis gratuitamente, de boas obras. E certifique-se sempre. Se você ouviu alguma coisa, não compartilhe. O compartilhamento é como se você estivesse disseminando e é como se você estivesse assinando embaixo, como se você estivesse compactuando com aquilo, sujando as suas mãos de sangue, analogicamente falando aqui. Então tome muito cuidado, sabe? Não trabalhe em prol da alienação, da imbecilização, da idiotização,
desses processos de odiação, né, onde as pessoas odeiam umas às outras sem motivos, sem nada. E por quê? Porque, senhoras e senhores, o respeito é a base de toda e qualquer relação humana. Então, e o primeiro de todos, tudo para mim começa no alto, que não é automático, auto-amor, auto-compaixão, auto-respeito, auto-comprometimento, e por aí vai. Então, se nós não respeitarmos, é lógico, se nós não nos respeitamos, como é que respeitaremos o outro? Se nós não nos amamos, como é que nós vamos amar o outro? Se nós não estamos comprometidos, como é que nós poderemos comprometer o outro? Então, acho é uma palavra muito ruim, mas aí eu acredito e dou crédito ao que eu estou dizendo, racionalmente, que o ser humano, ele pode alcançar feitos inimagináveis do momento que ele faz uso da razão em equilíbrio com a imaginação. A imaginação, né, essa imaginação acelerada, essa síndrome, né, ela foi criada artificialmente, assim como muitas outras questões, tá? A questão tanto da falta do afeto, e não se fala. O que eu falo é que falta muita responsabilidade, muito comprometimento nosso para conosco e para com os outros. Porque se nós desconstruíssemos uma série de questões, explicássemos exatamente o que causa, por exemplo, quais são as causas, e não generalizando, que as generalizações também elas demonstram a nossa rasidão, mas o que causa, por exemplo, a depressão, o que causa a síndrome do pânico, e aí a gente estudar isso, estudar desde a vida, eu falo assim, a vida tem que ser estudada antes do nascimento, mas não numa vida anterior a essa e nem numa vida posterior a essa, ainda que eu respeite muito, né, o pensamento alheio, mas nós não podemos estar alheios o tempo inteiro e nós não podemos abandonar a razão. Vamos viver esta vida, ou o termo que as pessoas usam, esta encarnação, de maneira íntegra e integral. Não tem como você viver uma vida integral se você não for íntegro. Se você não for íntegro, você não pode viver uma vida integralmente, porque sempre você vai ter ali, né, um peso na consciência, você sempre vai ter ali uma questão te puxando, te prendendo, te segurando e te amarrando. Então, por mais que você pense que não, muitas vezes você nem entende o porquê que alguma coisa na tua vida não vai para frente, e aí você não tem a ideia de que o que faz com que você não vá para frente, muitas vezes, é algo que você como você pensa, como você age, é você mesmo muitas vezes, porque se nós somos, o homem é lobo do próprio homem, e esse lobo-homem, esse homo-lobo, né, esse homem-lobo, que sei lá se está certo o termo que eu estou utilizando, mas ele antes de ele atacar o outro, ele já se atacou, ele já se contaminou, ele já se consumiu e por consequência ele vai levar isso, né, para os demais. Então o que, que eu peço para você? E que eu gostaria, e peço encarecidamente para que você pense por si, para que você aprenda a pensar por si. Não é pensando em si que você vai pensar por si. Não, são coisas diferentes. Mas pesquise, leia. Não desperdice aquilo que nós não temos. Porque dizem que nós temos tempo e não temos tempo. Porque nós não podemos deter o tempo. E se não podemos deter, não temos o tempo. Por exemplo, você tem dinheiro, mas você pode controlar seus gastos e talvez, quem sabe, você consiga manter aquele dinheiro e até aumentar. Agora, e o tempo? O tempo não. Então, sabe aquele termo, time is money? Tempo é dinheiro? Não. Tempo é vida. Porque tudo aquilo que você compra com o seu dinheiro, ele foi, o dinheiro foi ganho com o tempo que você investiu, vamos dizer assim, ou que você despendeu, você ofereceu, né, para ser remunerado, e assim a vida, o tempo é vida. A vida está contida no tempo e não há, né, não há
a vida como um caminho, né? Se a gente pensar em caminho, a própria palavra diz vida. É um caminho só de ida, não tem volta. Então não adianta a nossa revolta. E se nós se nós não nos reumanizarmos, nós estaremos fadados a realmente, né, encontrarmos o fundo do poço. E o fundo do poço, mas assim, além de encontrar, a gente vai querer cavar mais. Hoje nós estamos muito próximos desse fundo. E em alguns momentos eu acho que nós já conseguimos emergir um pouco. Então, nós temos que realmente buscar o conhecimento, porque o conhecimento liberta o homem dos grilhões da ignorância. E o verdadeiro ignorante é aquele que ignora a própria ignorância. A ignorância, né, assim como a inteligência, não pode ser medido através de um diploma, de um certificado. Isso não é garantia. Mesmo porque hoje, né, hoje não, já há bastante tempo, a educação virou um mercado, assim como a fé virou um mercado, assim como as doenças viraram um mercado, tudo é mercado, né? Então, hoje você compra. E muito pior, né, do que o desconhecimento ou a falta do conhecimento é a presunção de um conhecimento inexistente. E o que a gente assiste hoje na nossa sociedade é exatamente isso. São pessoas que elas têm consciência de que elas não sabem, mas elas têm a necessidade de provar para as outras que elas sabem, demonstrar, e manipulam o tempo inteiro. Se você olha ali, mas assim, é muito simples. Quando você desenvolve a sua capacidade, né, as suas faculdades racionais, eu vou chamar faculdades racionais, quando você desenvolve, você desconstrói as narrativas. Você escuta durante... E não estou dizendo que isso é uma coisa boa, porque às vezes não é. Às vezes você fala, puxa vida, que chato, né? Olha fulano de tal, puxa vida, Beltrano. Mas quando você tem a capacidade de desconstruir as narrativas, você não precisa atacar o outro para dizer que o que ele está dizendo é errado. Não, toca a sua vida. Se você não concorda, toca a sua vida. Mas aprenda a se defender de você mesmo e aprenda a se defender dos outros, sem atacar, somente se defender. E para você se defender em uma sociedade como essa, eu tenho muito mais, logicamente que a gente tem os nossos receios, os nossos medos, mas as manipulações mentais, elas são as piores agressões possíveis. E as pessoas só, né? Então assim, a blindagem, né? Se você quer lutar, se você quer se proteger contra a violência física, violência, essa violência da sociedade, a violência conhecida pela sociedade, então você se blinda o seu carro, você mora num condomínio fechado, cheio de segurança, cheio de seguranças e segurança, né, gradis, cercas elétricas, sistemas de câmera e etc. Da mesma forma, se você quer se blindar, entre aspas, da violência mental, é através do conhecimento. E isso é uma coisa interessante. O investimento em conhecimento é o melhor investimento do homem para o próprio homem. E para toda a cadeia, mas para o homem. Porque o conhecimento, depois de adquirido, ele não pode ser retirado, ele não pode ser roubado, ele não pode ser extraído. E isso é interessante. Por que é interessante? Porque podem nos levar os anéis, mas ficam os dedos. E a analogia aí, analogicamente falando, né, com isso, ninguém pode tirar o conhecimento que você adquiriu. E esse conhecimento adquirido, se ele realmente for um conhecimento, que o conhecimento ele serve de cimento para preencher os alicerces da nossa consciência, e a consciência está relacionada à ciência, à questão de estudos, então não é o influenciador digital, que talvez até existam influenciadores digitais altamente competentes e que realmente não estão rendidos ao sistema e se vendendo para falar o que querem que eles falem, uma marionete. Acredito que existam. Então, mas para você conseguir identificar, você precisa ter conhecimento de causa para poder
né, realizar esse procedimento, esse processo, que é o processo de identificação. E isso vai depender do quê? De estudo, de conhecimento. Então, ao invés de você desperdiçar algo que você não tem controle, que é o tempo, porque você reclama muitas vezes, né, de que, poxa vida, eu não estou aproveitando a minha vida. Então, aquelas pessoas que estão o tempo inteiro querendo aproveitar a vida. E a vida não é uma festa. A vida só é uma festa para quem é uma besta. E quando eu falo isso, as pessoas ficam bravas, mas é fato. Né? Então, nós temos as bestas humanas e os humanos bestas. As bestas humanas controlam, né, os humanos bestas que, infelizmente, não querem assumir as rédeas, não querem mudar, né, não querem desaprender as coisas. Olha uma palavra que dá rolo, dá briga feia. Desaprender. Quando você fala isso para as pessoas resistentes, guerra. E é muito interessante porque os argumentos, argumentação, a, a capacidade de argumentar, ela é fundamental no homem. Mas se os argumentos não tiverem embasamentos racionais, eles não valem um vintém furado. Então, aprendam a desconstruir as narrativas, os argumentos não racionais. Você vai se defender. E não precisa atacar, mas você vai se defender. Mas você está disposto? Essa é a pergunta. Você está disposto? Você está disposto a abrir mão de uma imaginação descontrolada? Você está disposto a fazer uso da razão? Você está disposto a encarar a realidade tal como ela se apresenta, sem a utilização de nenhum tipo de subterfúgio para fugir dessa realidade? Porque as fugas não passam de saída sem saída. E uma saída sem saída não é uma saída. E as pessoas estão o tempo inteiro fugindo delas mesmas, o tempo inteiro fugindo da realidade, fugindo da responsabilidade. Né? As pessoas querem liberdade, mas não querem assumir as responsabilidades inerentes, condições sine qua non, né, da própria liberdade. E é isso que a gente assiste na nossa sociedade. E outra questão, só para fechar, o quanto essa imaginação ela é prejudicial. E aí eu vou trazer uma informação, e eu sei que o vídeo está longo, e eu não estou preocupado se as pessoas estão assistindo, né? Ah, mas você tem que produzir um conteúdo rápido, você tem que fazer pílulas. E eu falei assim, eu não sou fabricante de remédio, não vou fazer pílula. Eu vou falar como eu sei falar e da maneira que eu acredito que seja importante, né? Porque as pessoas passam horas assistindo, né? Maratonando as séries que realmente são fora de série, né? Te tiram, né? Da realidade. Então, por que não? Quem ficou, quem assiste até o fim, né? É realmente para essa pessoa que eu estou, para você, para vocês, que eu estou direcionando essa minha fala, e não para quem quer uma pílula de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Não, não é o meu público, não é o público, e não tem como você conseguir a didática, né? Não tem como, didaticamente falando, você produzir um conteúdo com profundidade num curto espaço de tempo. Só se for um abismo, né? Aí sim, o abismo é fácil. Agora você vai construir uma coisa realmente edifica. Se você vai edificar, não é rápido. Talvez para destruir você só põe ali umas bananas de dinamite, aperta um botão e ele destrói. Bem, mas vamos lá. Um ponto importante dentro do processo da imaginação, falando um pouquinho de crenças, e eu tenho respeito e muito respeito a todas as religiões, mas eu acredito que a religião é possível, na minha opinião, é totalmente possível que o homem acredite em algo, só que ele tem que acreditar em algo, mesmo que muitas vezes esse algo não esteja totalmente comprovado cientificamente, mas se aquele algo que ele acredita não é prejudicial a ele e a outrem, qual é o problema? Eu não vejo problema, sinceramente. E ele também não pode querer convencer as outras pessoas que aquilo que ele acredita é melhor do que o que as outras pessoas acreditam, ou ele questionar aqueles que não acreditam. Tá? Agora, o que nós estamos vivendo já há muitos anos, não é de hoje,
as pessoas elas não estão dispostas, é o que eu falei, no processo educacional, como não há o estímulo para o indivíduo pensar por si, não há o estímulo do indivíduo, tem o estímulo de decorar, mas não de aprender, não de aprender, pesquisar, entender os processos, não, é só decorar. E aí, o que acontece? Esse indivíduo, quando ele vai procurar muitas vezes numa religião, seja ela qual for, ou qualquer doutrina específica, ele, ele muitas vezes ele não quer mudar, mas ele quer que essa força superior, suprema, faça por ele. Ele quer que a mudança aconteça por milagre. E aí é que eu falo que a sociedade é um canteiro cheia de obreiros, né? Então nós temos os obreiros que oferecem as soluções, né? Mentira que não é solução, mas oferecem as soluções prontas, enlatadas, para a mente, para o corpo, para a alma, para tudo, para o bolso. E aquele cara que te vende a solução para o bolso, ele mesmo não resolveu o seu problema para o bolso. Aquele cara que te vende para a alma também não resolveu o problema dele para a alma. Aquele que te vende para o corpo também não. E aí você compra as ideias por falta de quê? Por falta de discernimento e por quê? Dizem que o ser humano gosta de ser enganado. Então a história da pior de todas as mentiras é o auto-engano. E veja que as pessoas amam, né? Amam as dores. Então a sociedade, a vida não é para aqueles que amam as dores, nem para aqueles que adoram as dores. A vida é para aqueles que enfrentam as dores. Então, como que você vai enfrentar as suas dores? Aí você quem vai ter que determinar. Você precisa de uma religação, de uma conexão com algo supremo? Legal, desde que você não procure ali coisas que, por exemplo, procurar a força, então vai ser ele que vai me ajudar, né? Então a determinada entidade, etc. Eu vou falar muito rapidamente, eu sei que o vídeo está longo, mas realmente quem ficou, ficou porque quis, em nenhum momento que eu disse e obriguei a pessoa a ficar. Então é muito interessante, porque, por exemplo, quando eu era criança, eu fui batizado na Igreja Católica várias vezes, por inúmeros problemas, e depois eu fui para o Espiritismo e fui batizado numa determinada filosofia, vamos dizer assim. E muito legal, muito interessante. Eu respeito todas elas e tenho amizade com as pessoas e frequento se pedirem para que eu vá, não tem problema. Depois eu fui batizei no Evangelho, então não. E antes também batizei em uma outra dentro do próprio da própria doutrina espírita, do próprio espiritismo, do próprio segmento. E depois eu fui para a religião evangélica e hoje eu digo que eu acredito sim numa força suprema, mas eu acredito muito naquilo que quando nós estudamos, e eu me dediquei a estudar, a questão do eu crístico, do Cristo interior. Que sim, tem a ver com aquela questão do que foi falado a respeito de Cristo, mas a respeito da maneira com que ele, né, como exemplo que foi dito, que talvez não existam provas suficientes ainda científicas, mas aquilo que foi dito que ele disse, para mim, por si só, é, contém exemplos que são positivos. Então, é você se conectar com a sua verdadeira essência, né? É você resgatar a humanidade que existe em nós. Então, esse ponto é importante. Mas o que eu falo? Lá na época, né, nos idos tempos onde eu frequentava, eu entrei para a doutrina espírita com 11 anos de idade. E comecei a frequentar com 11 anos de idade, com muito pouco tempo eu já estava dentro do terreiro, literalmente ali, dentro do cercadinho que a gente falava, né, trabalhando a mediunidade junto com os demais, etc. E com os demais médiums e por aí foi. Esse foi o meu longo caminho, meu caminho de desenvolvimento e sempre estudando muito, né, os fundamentos, o sincretismo e por aí vai, porque eu sempre tive muita curiosidade, né, e sempre busquei algumas respostas. E logicamente que quanto mais você busca respostas, menos respostas você tem. Na verdade, você até tem algumas respostas para algumas coisas, mas surgem novas dúvidas. E cada dúvida, e na verdade o princípio do conhecimento é a dúvida. Então aquele que não duvida significa que, né, não tem conhecimento nenhum. Bem, e não aceita conhecimento também.
e não há nada que seja inquestionável. Eu acredito que tudo seja questionável diante de algumas circunstâncias, tá? Via de regra. Existem exceções? Talvez, né? Mas a exceção não é regra. Mas na nossa sociedade a exceção é regra. E o que eu percebia dentro de todas as religiões? Que as pessoas elas não estão indo lá para se humanizarem, para se desenvolverem enquanto seres humanos que são, elas estão indo lá pedir coisas, pedir favores, pedir ajuda, pedir, pedir, pedir. E não estão dispostas a fazer por onde para conquistar aquilo que elas estão pedindo. E estão sempre culpando terceiros de coisas que elas mesmas causaram, ou elas mesmas permitiram, ou elas mesmas fizeram, né, no sentido do causar. E isso é interessante. Eu tenho um colega e hoje ele mora na Inglaterra e ele teve um centro de cultura espírita no Brasil por muitos anos e hoje ele não possui mais nenhuma ligação com a doutrina espírita, mas eu tenho amizade com ele há muitos anos e nós conversamos de quando em vez, trocamos algumas ideias não relacionadas especificamente à doutrina espírita, mesmo porque é uma área que hoje eu não me dedico, já não me dedico há muito tempo. E numa das conversas, acho que foi em 2011, 2021, 2020, 2021, foi uma conversa muito interessante, confesso a vocês, porque nós estávamos falando a respeito de mérito, né, de merecimento, se existe isso, se não existe, meritocracia, e foi uma discussão interessante. E aí ele disse que uma das razões pelas quais ele encerrou as atividades do centro que ele mantinha aqui no Brasil, bem, uma delas foi que ele estava indo embora, mas ele só decidiu isso depois das inúmeras decepções que ele teve, não somente com as pessoas que frequentavam o centro como frequentadores, mas como com a corrente dos médiuns que trabalhavam no centro. Porque ele disse que as pessoas não estavam lá em busca de aprimoramento, de aperfeiçoamento, da evolução, elas estavam em busca de coisas, de bens materiais, ou de muitas vezes prejudicar outros para que elas pudessem ter os bens materiais, e aquilo fez com que ele se desgostasse literalmente daquilo que ele acreditava. Porque ele disse assim, olha, não basta eu acreditar numa doutrina que tem os seus fundamentos interessantes, e aqui eu não vou questionar, não vou entrar no mérito, mesmo porque eu não possuo nenhuma especialização para discutir a respeito das doutrinas religiosas, ainda que eu tenha ensino religioso e tal, mas eu não quero discutir aqui, o ponto não é esse, mas o ponto é a imaginação e o prejuízo que isso causa quando o ser humano, no processo educacional lá atrás, que as pessoas têm os braços curtos. E elas estão querendo sempre que as coisas caiam do céu, tudo baseado na lei do mínimo esforço. E por que que? Esse é o ponto. E aí ele se decepcionou e ele foi embora. Ele disse, as pessoas elas vinham sempre com os mesmos questionamentos. E por mais que quando nós estávamos estudando e eu falava para as pessoas que o caminho era outro, elas estavam exigindo já, né, do, de quem quer que seja, das forças, né, vamos falar forças sobrenaturais, vamos usar esse termo, que eu não gosto desse termo, mas vamos usar, que fizessem por eles. Então veja que isso é uma terceirização. Então a sociedade da terceirização, ela começa no processo educacional, que não educa. E essa culpa não é dos professores. Porque dentro do próprio processo de formação do educador, não há em nenhum momento as próprias cartilhas, vamos falar assim, o próprio as próprias diretrizes da educação, né? Que lá atrás, né? Para que serve a educação? Serve para servir aos interesses da sociedade. Então você tem que formar, né, pessoas para o mercado de trabalho, literalmente.
E essas pessoas ainda têm outros pontos, mas outros pontos vamos deixar de lado, vamos falar do mercado de trabalho. E a gente está vendo que essa conta não está fechando, porque os nossos adolescentes, os nossos jovens estão saindo da escola e sem rumo e sem direção. Então, nem para a finalidade, que na minha opinião não seria a finalidade única, é uma das finalidades, mas não é a única, e que não deveria ser o número um, né? Porque para que ela seja a número um, ela precisa ter outra. Para que ela realmente seja alcançada, ela precisa ter outras. E ela não pode ser a número um, na minha opinião. Então, quando você vê os conteúdos programáticos, os programas, tá? Os programas, e você vê que, né, não vai levar o ser humano para esse caminho. E aí a gente vê da onde começa tudo, onde as pessoas querem, né? Elas querem que o outro faça por ela. O assistencialismo, a terceirização, uma total dependência, né? E aí você vai encontrar uma razão para viver, né, numa religião, legal, desde que você continue, né, você evolua, desde que você estude, desde que você não acredite naquilo que é impossível de ser, né, crível, para que você possa seguir. E assim é em todas. E depois, quando você olha hoje as pessoas têm uma relação, né, de respeito tão desrespeitosa, porque quando você vê dentro de alguns determinados segmentos, de algumas determinadas religiões, onde o processo de oração, né, que seria um aspecto de invocação, entre aspas, onde as pessoas exigem que Deus faça a vontade delas e o querer delas, então significa que ferrou, ferrou tudo, né? Então os interesses estão acima de tudo e de todos, até de Deus. É muito interessante. E se nós analisarmos do ponto de vista racional todas as coisas da sociedade, realmente a gente entra num processo de descontentamento, mas contentamento ao mesmo tempo, porque você fala assim, caramba, olha essas pessoas, não que você se sinta melhor que as pessoas e a gente tem que respeitar, cada um tem o seu tempo, mas a gente não pode cair, né? Cair nessas falsas ideias, nessas ilusões, nessas fantasias, porque tudo isso está dentro ali do processo imaginatório. E nós estamos sendo instigados para isso, né? As pessoas estão sendo doutrinadas a não pensarem. As pessoas estão sendo doutrinadas a não pensarem e não sentirem, a se dessensibilizarem, a ponto de querer ver o outro morto porque torce para um outro time de futebol, por exemplo. É um exemplo. Olha que exemplo. Eu estou dando um exemplo bobo. Então, a pessoa quer ver o outro morto porque ele não é do mesmo, não tem a mesma ideologia. O outro quer ver o outro morto porque o outro tem aquilo que ele não tem. Olha que coisa. Aonde chegamos? Ali, onde Goya fala. Né? Então, a razão humaniza o homem. A razão humaniza o homem. A razão, ela tem a ver com a emoção. A emoção também é um alicerce importante que realmente atrapalha ou ajuda todo o processo, dependendo de como estiverem as nossas emoções. Tá? Ontem eu estava conversando com uns conhecidos e nós estávamos falando do controle emocional, que eu não acredito no controle total, mas eu acredito num mínimo controle sob algumas circunstâncias. E onde eu resido, há algum tempo atrás, as pessoas saíram para pescar e o tempo estava ruim e o barco virou e algumas pessoas morreram. E uma delas, que não morreu, estava quase morrendo, sabia nadar, era uma pessoa que tinha certa experiência com a água, porque não basta só você saber nadar. Uma coisa é você saber nadar numa piscina, outra coisa é você saber nadar numa represa, outra coisa é você saber nadar no mar. Existem diferenças, tá? Então por isso que eu falo que a teoria diz toda a prática e nem toda teoria é aplicável na prática diante de algumas circunstâncias. Ponto. E no caso, essa pessoa sabia nadar, era uma pessoa que tinha condicionamento físico, ela não tinha nenhum problema de saúde e ela quase morreu, porque ela nunca tinha sido exposta a uma circunstância como essa e de um afundamento ali do barco
e ela começou a nadar em círculo e não estava saindo. E as pessoas que estavam ali junto, tentando, não conseguiam. E uma delas quase assim, ela já estava cansando a ponto de afogar. E aí foi lá e pedindo calma, todo mundo pedindo calma, e não tinha calma, ele estava nadando como se fosse assim em círculo, sabe? Como se nós mesmos, as pessoas, a gente está vendo elas andando em círculo ou seguindo manadas, correntezas, correntes, seja qual for o termo. E depois, quando você conversa com a pessoa, ela fala assim, nossa, eu não sei o que passou na minha cabeça, mas naquele momento eu me desconectei. Por quê? Porque ele deixou com que as emoções fossem maiores do que a razão. Eu sei que no momento numa circunstância, é, como é que eu poderia dizer, uma circunstância dessa ordem, realmente é muito difícil, mas é possível. Mas é possível desde que as pessoas estejam preparadas para as coisas. Eu estou dando um exemplo bobo do quanto a emoção tira a sua razão, porque ele tinha conhecimento, ele já tinha atravessado esse local a nado. As condições eram ruins, mas não eram tão ruins. Tombou porque existiram questão de vento, etc. Mas a água não estava tão ruim. Foi mais o vento, outras questões talvez técnicas da embarcação, o erro humano, talvez esses foram os fatores que eu não estou aqui avaliando mesmo porque eu não tenho capacidade técnica avaliativa, né, para dizer. Mas o ponto é que nós nos descontrolamos muitas vezes por não pararmos um pouquinho. E não adianta você querer bater de frente com as coisas, não adianta você querer mudar, né, as coisas, você tem que mudar a maneira com que você lida com as coisas. E quem sabe, se muitos mudarem a maneira com que eles lidam com as coisas tendem a mudar. Então nós temos que fazer uso do nosso direito, o nosso direito, o nosso direito de escolha. Agora, para que a gente possa escolher bem, nós precisamos de ter conhecimento. E eu vejo que as pessoas não estão afim. Ah, mas as pessoas trabalham, elas não têm tempo para se dedicar a estudar e não sei o quê. Olha, as pessoas trabalham, eu também trabalho. E nem por isso eu não estudo. Tudo bem, o meu exemplo talvez seja um exemplo que não vai ser levado em consideração, porque, poxa, eu tive que, né, estudar a minha vida inteira para poder me libertar de circunstâncias ao qual eu estava inserido, convívio familiar e assim por diante. Então, tudo bem. Então, a circunstância para mim, por isso que eu falo que a circunstância exerce influência. Muitas vezes a influência negativa, né, que a circunstância te oferece, ela faz com que você procure meios positivos. E às vezes não. Aí vai depender de uma série de outros fatores, sem julgar aqui as pessoas, porque o julgamento é a coisa mais complexa que existe. Né? Nós temos que ter primeiro, julgar o outro eu acho ruim, mas quando a gente tem um embasamento, não julgar o outro, mas julgar o comportamento do outro frente a determinadas situações, e esse nosso julgamento ele tem que ter fundamentos racionais, aí legal. Mas nós temos que analisar também as circunstâncias. Mas a circunstância por si só ela não é fator determinante. Assim como os astros inclinam, eles não determinam. Então quem determina a nossa ação é o nosso nível de determinação. Então quem determina a nossa ação é o nosso nível de determinação. Então de nada vale você, o eu, ou qualquer um de nós aqui, né, reclamarmos da vida, mas não fazermos nada para mudar a vida que temos. E isso é o que nós mais vemos, né, assistimos na sociedade, as pessoas reclamando daquilo que elas mesmas causam, elas mesmas permitem, e aí não funciona. Bem, senhoras e senhores, eu agradeço pela atenção, agradeço a você que acompanhou esse vídeo até o final, e até para você também que puxou, né, foi lá e empurrou para frente, sem problema. Se você gostou do conteúdo, se você se identificou com alguma questão, eu conto com o seu compartilhamento, com o seu joinha aí, porque esse trabalho que eu considero como se fosse um trabalho, ele é voluntário. Mas o meu objetivo é tentar fazer com que o maior número de pessoas possam buscar, né? Buscar a luz do conhecimento. E nem todos estão dispostos à luz, que a luz realmente é complicada, né? Principalmente para quem gosta da escuridão, das trevas, aí fica difícil. Mas eu acredito muito no poder da transformação,
no poder da transformação do homem através das ações do próprio homem, né? Nessa busca incessante, contínua, permanente pelo conhecimento. Porque o conhecimento é o cimento que preenche os alicerces da consciência. A nossa guerra, a minha guerra, a sua guerra, a nossa guerra, a guerra, as guerras, ou a guerra na sociedade que eu falo é na humanidade, é uma guerra puramente mental. E se nós não estivermos prontos, ou seja, se nós não estivermos prontos no sentido de preparados, nós estaremos fadados ao insucesso, ao fracasso, ao sofrimento maior do que normalmente, né, a gente já vive, porque a vida não é fácil, né? Mas nós podemos fazer a diferença fazendo diferente e buscando o conhecimento. Ele está acessível desde que nós também, né? Porque o conhecimento, dizem que a montanha vai até Maomé, Maomé vai, se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. O conhecimento você vai ter que ir atrás dele. Não aprendemos nada por osmose, tá? É isso aí. Agradeço. Muito obrigado e estudem. Estudem. Estudem, né? O estudo começa estudando a si mesmo. Estudando nas razões pelas quais você pensa como pensa, você fez. Por que você fez determinada coisa? O que te levou a fazer determinada coisa? Por que você pensou assim? E aí você vai criando uma forma de destrinchamento, ou seja, destrinchar aquilo que você pensou, tentar entender o porquê. E aí depois eu vou apresentar para vocês aqui a dialética e outros aspectos, para a gente poder entender o processamento das informações, como é que a gente processa as informações na nossa mente, como é que a gente transforma essas informações em conhecimento e como que esse conhecimento pode nos servir e não nos tornar seres vis, que isso é importante, porque tem pessoas que têm conhecimento e usam o conhecimento para fins maléficos, a elas mesmas. E sempre, quando você vai fazer o mal para alguém, você já, antes de tudo, antes de mais nada, você já fez o mal para você, ok? Valeu. Se eu continuar, né, falando aqui, tem que parar, porque já está 1h50 quase. Se eu continuar, vai longe, porque vai vindo as coisas na cabeça e aí a gente vai querendo compartilhar, né? Então existe uma ânsia, não uma ansiedade, de compartilhar aquilo que eu estudei, aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu sigo estudando, aquilo que eu sigo pesquisando, porque eu acredito que a única e verdadeira mudança ela começa de dentro para dentro. E a mudança que começa de dentro para dentro, ela depende única e exclusivamente de nós mesmos. É isso aí.